Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway when suddenly men, women, and children are still running for safety when the foundation gives way. The building rips through power lines, threatening to ignite the entire neighborhood. The tower finally comes down in a massive pile of pulverized concrete and steel. Hundreds are now homeless. Their possessions gone forever. Yet amazingly, no one is killed or even injured. Shoddy construction is blamed for the disaster. Criminal charges are filed against the building's owner. He's lucky they don't include murder. Muito bem. Desde o jardim da infância até a pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. E lá na COP eu tive a imensa satisfação de ser aluno dos melhores engenheiros do país, tais como o professor Fernando Luiz Lobo Carneiro, professor Dirceu Veloso, professor Jacques Medina e Osiac. E de lá para cá, sou professor da Universidade de Brasília por 44 anos e 10 anos na Faculdade de Engenharia IESPLAN. Nesse meio tempo, eu montei uma empresa e sou hoje responsável por perto de 12 mil serviços e contratos. Eu me senti então na obrigação de cristão e de cidadão de devolver toda a experiência que eu tive, prática com o pé na teoria, para aqueles que vão projetar ou executar fundações. Por isso, eu procurei escrever esse livro, começado a ser editado na COP em 1986, de fundações, que procura abranger todos os tipos de fundações. Está dirigido exatamente para os projetistas e os executores de fundações. Nos capítulos 3, 6 e 9, eu apresento passo a passo métodos e exemplos de cálculo de sapata, de estacas de todos os tipos de tubulões por métodos utilizados pelos melhores escritórios de engenharia do Brasil, que são os métodos semi-empíricos e estatísticos, baseados unicamente no tipo do solo, no SPT e algumas comparações já com provas de carga. Muito bem, esse livro é um livro muito grande, de 900 e poucas páginas, e precisa de uma revisão constante. Portanto, normalmente as tiragens já saem esgotadas, mas aqueles que quiserem, basta entrar na nossa lista de espera através do e-mail infrasoloengenharia@gmail.com. Em seguida, na COP, eu publiquei o primeiro livro de sondagens do país, apadrinhado pelo professor Jacques de Medina. Também tem tiragens esgotadas, mas a cada 30, 40 dias tem uma nova tiragem. E da mesma forma, se tiver interessado, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E atendendo uma série de pedidos, eu estou, na medida do possível, escrevendo um livro sobre problemas de edificações, patologia e reforço de fundações e de estruturas. Quero crer que até dezembro de 2017, as primeiras tiragens, os primeiros exemplares estarão disponíveis, que pode ser adquirido pelo mesmo e-mail. Cito e enfatizo 2 capítulos muito importantes nesse livro e nesse livro, que é o capítulo de correlações paramétricas, porque ainda é difícil você ter ensaios triaxiais ou ensaios de laboratório sofisticado para achar parâmetros tipo peso específico, coesão, ângulo de atrito, modo de elasticidade, coeficiente de recalque, coeficiente de empuxo. Por isso, ao longo do tempo, eu venho analisando, hoje, perto mais de 800 pontos, uma correlação desses parâmetros com SPT,
que vai auxiliar muito a quem vai ter que projetar, verificar uma obra ou fazer mesmo, ou executar propriamente dita a obra. Eu só espero, assim procedendo, continuar sendo útil a esse nosso Brasil e a todos os engenheiros que estão nessa área de geotecnia, de fundações, etc. Se alguém de novo precisar, basta mandar uma cartinha ou um e-mail para aquele que eu já disse e na próxima listagem nós acreditamos poder te atender. E da mesma forma estou esperando receber deles sugestões, críticas ou elogios. Muito obrigado. Então vamos lá, vamos a esse caso aqui que me pediram para verificar. O que eu vou verificar? Se a ferragem desse pilarete criminoso era suficiente ou quanto de corrosão eu podia ter até desabar. Então eu acabei apagando aqui meu automóvel predileto, que era um Fusquinha. Está aqui no piso da garagem. A viga que vem sustentando a laje está presa na estrutura do pilarzão aqui de 10 andares. E eu tenho a coisa toda pendurada num pilaretezinho, num tirante de concreto. O tirante de concreto é um pilar de concreto armado, só que é pendurado. E aqui uma cortina que foi calculada desse jeito aí, viu, Ivana? O empuxo da cortina. Entendeu? Ivana, saiba que não era Fusca não, era um Opala. Mostra o Opala pra gente, tá ele aí, tá vendo? Desabou 2 horas da manhã. Tinha um casal namorando, eu acho que eu expliquei isso na aula passada. 10 minutos antes de desabar, esse conta o vigia lá, o segurança do... 10 minutos antes de desabar, eles brigaram. E cada um saiu para um lado do carro, aborrecido. Essa briga salvou 2 vidas. 10 minutos depois, bum, desabou. Por quê? Porque o pilaretezinho criminoso foi sofrendo corrosão, ninguém viu, ele estava gritando por socorro, 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 desabou. Agora, você, Ivana, com esse monte de curso de pós-graduação, vai ser chamada lá. Aí em Salvador tem um engenheiro muito bom que trabalha com a Juducreia, que é Paulo Sartório. É excelente. Muito bem. Esse pilarete aí, agora vamos todo mundo dar uma checada nele. Ele tinha 20 por 20. Mostra aquela figura para mim, Daniel, que tem um pilaretezinho. Não sei se está dando para ver dentro da bolinha vermelha aí. Abre ela na tela inteira. Isso. Tem um pedaço do pilarete na ponta da viga lá. Viu? Então, quais eram os dados que eu tenho? Nenhum. A gente chega na obra, ninguém tem projeto, ninguém tem sondagem, não tem nada, a gente vai ter que estimar tudo. Então, pode-se usar 3 processos, aqui é o jardim. 50 centímetros de espessura. Etc. Eu preciso saber, alguém me responde. Como é que eu fico sabendo qual era a resistência desse concreto? Alguém? O tempo da obra, né, professor? As obras mais antigas estavam lá com 15, 20. Isso, mas eu quero saber agora, eu chego na obra e caiu, qual é a resistência que está agora? Como é que eu uso um método qualquer para achar? Corpo de prova, esclerometria. Muito bem. Corpo de prova. Eu venho com a máquina, amanhã eu trago uma coroa.
tem uma coroa num tubo de diamante ou de vídeo que tira um corpinho de prova. Eu tenho que fazer isso várias vezes, porque então se você for fazer um relatório ou for examinar, lembra que isso é pontual. Para ter uma estimativa, você tem que fazer vários corpos de prova. Muito bem, tirou o corpo de prova, rompe como corpo de prova comum e tem uma média da resistência, com uma certa precisão. Ou então, como você falou, esclerômetro. Dá para ver o esclerômetro? Está aqui o esclerômetro. Ele é baseado na teoria do choque elástico. Ele tem um pino e tem uma mola calibrada. Então, eu dou um tiro no concreto ou em qualquer material, existe correlações, até um gráfico aqui, que me dá um índice. Esse índice eu correlaciono com a resistência do concreto. Eu vou tentar virar aí para o pilar, ver se você consegue virar a câmera para lá. Então, eu tenho esse pilar aqui na minha casa, que tem 80 toneladas de carga nele. É um pilar de aroeira. Estou conseguindo ver? Precisa de mais luz? Para cá? Então, o que eu faço? Eu dou um tiro, na realidade eu dou 16 pontos aqui, para ter uma média nesse ponto aqui. E olho para uma escalinha que tem aqui, ó. Liberei ele o mais perpendicular possível. Tem uma escalinha aqui. 40, que é o índice. 40, isso é quase... A aroeira tem resistência do concreto, viu? 40. Então eu faço isso 16 vezes. 42. Mais. Peguei um ponto aqui que foi quase que 50 o índice. Etc. Poxa, a aroeira aqui está boa. Está muito boa. Muito bem. Esse é o esclerômetro. Tem que fazer muitos pontos. Cada ponto significa dizer 16, a média de 16 tiros. E eu posso apostar todas as minhas cartas nesse resultado? Não. Ele é correlacionável. Então, existem umas tabelas de correlação, etc., que correlaciona o índice esclerométrico. Está dando para ouvir aí? O índice esclerométrico, ele não te dá resistência direta. Ele tem uma tabelinha, uma curva que te dá uma correlação entre o índice esclerométrico e o FCK, que é a resistência do concreto. Então, eu escolho vários pontos e faço uma retícula de 4 em 4 centímetros, 3 a 4 centímetros. A partir de 9 pontos já resolve, mas faz logo 16, não leva mais do que 2 minutos. Eu dou uma lixada, ele já vem com a lixinha para não ficar irregular. Eu tenho que estar atento porque eu posso bater isso em cima de uma brita ou de um ferro. Então eu dou um tiro aqui, coloco lá, 48. Dou outro tiro aqui, dá 50. Dá outro 36, etc, etc, etc. Eu faço 10 ou 12 pontos. Somo, faço a primeira média. Isso tudo aqui é um ponto. É um resultado. Como é que eu chego nele? Faço a primeira média. Soma a primeira média, vamos supor que deu 46 índice esclerométrico, ou já convertendo, 46 MPa, já usa a tabela de conversão. Jogo fora, quem está 10% acima, 10% abaixo, é um desvio padrão, é erro. Joguei fora, faço a segunda média, essa pode ser considerada definitiva. Vamos supor que a primeira média deu 38 MPa,
E a segunda, tirando alguns pontos, deu 36 MPa. MPa é unidade de pressão, lembram? Eu ainda uso a recomendação de um excelente catedrático da Escola Politécnica de Engenharia da USP, Dr. Eládio Petrucci, que ele dá uma tabelinha em função do tempo da vida, sabe? Prédios velhos chega a ser 0,63. Então, eu multiplico 36 por 0,63, deve dar 20 MPa. Esse é o esclerômetro. Então, como é que eu chego na resistência? Faço uns 20 pontos na estrutura, sei lá quantos, depende da estrutura. Dou 10 tiros para compor um único ponto. Faça a primeira média. 48, 36, 52, 7. Se der muita variação, saiba que estou pegando brita ou ferro. Jogo fora, faço a segunda média. Eu tenho aí uma correlação, no próprio esclerômetro tem uma tabela no vendedor, que diz, se eu tenho tanto de, vou ter tanto de MPa. Eu ainda baixo 0,63. Então, o que todo mundo usa, que não está errado, 36 MPa, eu vou usar 20 MPa como resultado. E um outro processo é ultrassom. Eu emito uma onda sonora, antigamente era raios gamas, era perigoso. No concreto, ele me devolve fraturas, se tem broca e a resistência FCK e também o molde de elasticidade. A primeira vez, Jefferson e Ivana, que eu vi isso, você não tinha nascido, deve ter sido em 1900 e... Quando eu fiz meu mestrado, ganhei o título de Master of Science na COP, com o professor Lobo Carneiro e o professor Disseu. Ele pega um material qualquer e aplica aqui um pulsador que emite ondas gamas, ou raio, não sei se lá era beta. O professor Lobo Carneiro mostrou, olha, de Krank chegou da Alemanha, um medidor de resistência por vibração. Então ele emite uma vibração como se fosse um ecocardiograma. Vai lá, reflete e volta. Pode até acusar trincas. O atual acusa. E para saber a ferragem, alguém, qual equipamento que eu... Bom, aí eu uso os três e uso aquilo que eu falei no primeiro dia, engenharia física mais bom senso. Engenharia física mais bom senso. Cada dia que a tecnologia avança, mais física e menos bom senso. Mas até lá, o exame clínico vale mais do que os exames laboratoriais. Com esses conhecimentos, você chega assim, olha, não precisa, isso é bobagem, a trinca, não sei o que lá, o talude não vai romper, que trinca não apareceu aqui. Nem tá. Alguém, eu quero saber qual é o ferro existente. 2 processos, um tupiniquim e outro mais científico. Qual é? Alguém? Pacômetro. Esse pacômetro me permite, rolando a peça num pilar, ele me acusa aqui onde tem ferro, qual é a bitola ou o diâmetro do ferro e possível profundidade. Mas eu devo sempre checar ele. O que eu faço? Eu faço algumas janelas no concreto e verifico, será que ele acusou 6 ferros de meia polegada? Nós vamos fazer só um intervalo nessa aula ou 2? Não, só um. Podemos chegar até lá. Então, eu faço uma verificação. Se eu não tiver pacômetro, eu posso usar o processo tupiniquim. Sai rasgando no pilar uma janelinha de 5 por 15 ou 5 por 30 e conta a ferragem.
Só que, imagina, eu vou ter que fazer 200 janelas num prédio de 10 andares para ter uma ideia de como é que era a ferragem. Então, eu tenho o pilarzão, ou a viga, sei lá o que eu quiser analisar. E o pacômetro confere através de uma janelinha que eu corto, tiro o reboco, vou lá no concreto, tiro o cobrimento do concreto, meço o cobrimento, ele vai me dizer, ó, ferro aqui, espaçado não sei de quanto, ferro aqui, etc. Lógico que nenhum desses ensaios é totalmente absoluto nem preciso, mas te dá uma ideia geral muito boa. Eu, na realidade, em função da regra da mediatriz que eu desenvolvi há muitos anos atrás, muita gente usa já, em função das medições de trinca, da atitude de flechas, eu geralmente nem preciso usar o pacômetro. Falei, isso aqui está tudo bem, ou não adianta nada sair medindo, não, que o paciente já está com pneumonia avançada, tem menos de 10% do pulmão funcionando, dificilmente escapa. Facilita muito, porque eu faço o contrário, eu vou pelo sintoma. Aí mando fazer ensaio aqui, ali, assim, esclerômetro, pacômetro, etc., tira a amostra, o que precisa. Prova de carga, que é maravilhosa. Tem dúvida? Prova de carga. Se der tempo, eu falo um pouco sobre prova de carga, estruturas e fundações. Voltando àquele exemplo agora. Dúvidas? Alguém tem dúvida? Então, está aqui o pacômetro que me ajuda a formar uma ideia sobre o estado da obra, as manifestações patológicas. Então, vamos lá. Todo mundo checando, por favor. Eu tenho um pilaretezinho de 20 por 20, medido na obra, porque não tinha projeto. Nas obras dessas não tinha projeto. Um pilarzinho de 20 por 20, um pilarete que era um tirante de concreto, onde foi encontrado 6 ferros que tinham uma corrosão avançadíssima, tanto é que romperam. O concreto eu nem liguei para ele, nem fiz esclerômetro, nada, que estava todo ruim. E mais, por que eu não liguei para o concreto? Alguém menos experiente fala, puxa, você não viu como é que estava a resistência do concreto? Alguém, por gentileza? É porque quando o concreto trincou, você desconsidera a resistência à tração. Quem é que falou? Felipe. Felipe? 1 ponto no próximo teste você já ganhou, tá certo? Por quê? Porque o tirante de concreto funciona a compressão, torção, tração? Tração. Professor. Tração. O concreto tem alguma contribuição significativa para a tração? Não. 10%. 10%? Do concreto, da resistência do concreto. Da resistência do concreto. E olhe lá, aquele concreto já está todo deteriorado, já não tem mais 10%, está todo acidulado, etc. Então, prudência, não considera nenhuma ajuda do concreto nessa verificação, entenderam? Aí eu botei esclerômetro lá, fiz alguns ultrassom e esclerômetro e recebi um dado. MPa. Então, o pilarete, que é do tirante de concreto, que é chamado tirante, mas é um pilar de tração, tinha 20 por 20. Seis ferros de 3/8, ou seja, ferro 3/8 acho que é 1 centímetro de diâmetro. É. Que não tinha mais nada, todo corroído. Medi com esclerômetro e ultrassom, encontrei um FCK de 12 MPa. Encontrei 6 ferros
8 milímetros. Ponto. Pergunta-se. Qual era o mínimo de perda de área de corrosão tolerável nesse caso? Repete, por gente. Pois não? Quem que falou? Pois não? Eu, Marco Aurélio. Marco Aurélio, pois não. Essas lajes que estão ancoradas Na viga de cima. Sim, elas são calculadas como balanço? Não. A laje que está pendurada, eu não entendi bem a pergunta, mas eu acho que eu te respondo. Ela tem um apoio na cortina. E tem um apoio aqui no tirante concreto, que foi a zebra. Entendeu? Ela não é balança, ela é apoiada. Então, ela é Mas apoiada nesse no caso pilarete. aí, pelo menos uma teria que ser em balanço, não? Para poder resistir essa força aí. Essa aqui é em balanço. Tanto é que a ferragem dela vem aqui, olha. Entendeu? A ferragem em balanço. A principal ferragem de balanço é em cima, é a negativa, né? Entendeu? Essa aqui, aqui é o prédio. Pilarzão do prédio, lá outro pilar e tal. Então, essa região aqui que é problemática. Essa laje que desabou em cima dos carros, que tinha jardim em cima, ela era apoiada na cortina que está aqui e no pilarete, entendeu? Entendi. Não aguentou. A que ficou, a que caiu era a que não tinha o positivo reforçado, né? O negativo reforçado. Na realidade, ela caiu porque o pilarete não aguentou. A ferragem do pilarete, Marco, era uma ferragem, às vezes, mal engastada aqui, sabe? Ganchinho aqui, não sei se dá dando para ver do desenho, mas eram ganchinhos aqui, esses 8 ferrinhos. Ferrinhos de 50 centímetros, 60. Pilarete é que rompeu, porque o ferro sofreu corrosão. Vou ampliar o pilarete. Professor, Pois não. a gente dimensiona esses tirantes de concreto. Geralmente a gente, quando vai fazer isso manualmente, a gente só considera 50% da carga, da capacidade de tração do aço. A gente, ou seja, se eu estou usando um aço CA50, eu uso aquela minha área de aço CA50, só que eu considero como se ele fosse um CA25. Em vez Exatamente para evitar a trinca, porque eu já sei que se eu considerar os 50 MPa do aço de capacidade de tração, o concreto vai trincar e aí a água vai entrar e aí vai corroer e aí alguma hora eu vou ter um problema, mesmo ele suportando no início. Ao longo do tempo ele perde capacidade de suporte. Muito bem. Engenharia física mais bom senso. Sabe qual é a economia que se faz aqui? Nenhuma. São ferrinhos desse tamanho, sabe? Ferrinhos curtos. Então não há por que estar economizando. A melhor política é fazer isso que você falou. Em vez de reduzir 15%, não é isso? Que é o coeficiente de segurança do aço, é 1,15%. Reduz logo 50%. Vai dormir em paz. Você vai gastar aí. Lembra da regra de Sitter? Menos de 10 mil reais, nem isso. Que 10 mil reais? 5 mil reais para botar o dobro dessa ferragem. 50%, como você falou. Em vez de botar 8 ferros, 6 ferros, punha logo 12. Se bem que a corrosão come os 12 também do mesmo jeito. Entenderam? Então vejamos. Mas aí, como eu vou estar com 12, eu vou ter uma trinca bem vida menor. longa. Uma trinca Bem menor no concreto, porque ele vai fissurar menos. ou nenhuma. Exatamente. E aí é nisso Porque daí que a gente acaba se pegando. o concreto rompe com 2 para 1000%, ou seja, 2 centímetros em 1000 centímetros, né? O aço, 3 ou 4. Então, o aço é muito mais elástico.
ele tem que trabalhar no máximo com 2%, daí o coeficiente de segurança. Porque se ele deformar menos, fica só o concreto sofrendo. O concreto rompe e o aço está lá bonitão. Então, a melhor política é a que você fez. O cálculo você pode usar 15% de redução, mas o bom mesmo é 50%. Inclusive, eu calculo com 15%, mas a partir da sua sugestão, como a despesa... Lembra da lei de Sitter? Se você melhora o projeto aqui em R$10.000, você vai te economizar 2 milhões depois, que foi o caso aí. Entendeu? Então, eu vou passar a usar 50%. Muito obrigado. Me alertou. Tá? E essas obras que teve esse mesmo projeto foram todas reforçadas já. Então, vejamos. De um lado, o que eu preciso combater mesmo, Ivana? O que resiste essa carga aqui? O ferro. É só o ferro. Entendeu? A carga nesse pilarete foram de força chamada normal, que é a carga, força normal, uma força chamada de normal, quando ela é perpendicular a qualquer outra coisa. Essa força é chamada de normal. Geralmente existe uma força cesariante que vem com a prima dela chamada de força normal. Dentro das estruturas de solo, toda vez que eu tenho uma força cesariante assim, sempre tem uma normal. Aquela trinca da barragem e do talude, que é o cesariamento, sempre vem a normal junto com ela. À medida que ela vai curvando, a normal anda junto com ela. Então, a força normal chamada de peso ou carga foi de 30,6 toneladas. Alguém, você não tem isso na obra, como é que você estima isso na obra? Qual é o processo que eu estimo para achar a carga nesse pilarete? Alguém pode me orientar? Alguém pode Por área de responder? influência? Área de influência. Muito bem. O que é área de influência? Eu tenho estimado a sobrecarga da obra normal, que nesse caso, a sobrecarga não é uma sobrecarga muito pequena, porque tem terra. Choveu, ela encharca, fica muito pesada. Então, é bem prudente que eu use, por exemplo, uma sobrecarga, vejamos aqui, de pelo menos meio metro de terra, que vai dar perto de 600 quilos por metro quadrado. Quando é cozinha, essas partes mais pesadas de prédio, eu posso usar 200 quilos por metro quadrado. Quando é só escritório, quarto, etc., 100 quilos por metro quadrado. Como tinha vegetação em cima, e ninguém garante que era só 50 centímetros, podemos usar 500 quilos por metro quadrado. Então, eu acho a área de influência. Se eu tenho, por exemplo, um pilar no meio de duas lajes, eu divido e essa carga joga para o pilar. Então, fazendo esse cálculo rapidinho, estimado, esse curso não é um curso teórico, não. Eu cheguei à conclusão que tinha 30 toneladas. Ora, nessa peça, quem é que está resistindo às 30 toneladas aqui? Alguém? O aço do pilarete. Só o aço, porque o concreto eu vou jogar fora. Além Então, dele. pois não. Pode falar. Então, eu tenho que essa força normal tem que ser resistida só pelo aço. Mas só que por segurança eu não uso só essa força normal. Eu dou uma reduzida no concreto. Que eu vou ter aqui 12 MPa, mas na realidade eu uso uma segurança. Eu não vou usar o 12 MPa, que é o FCK dele, que vai romper. Não. Eu multiplico isso por um
fator gama F. E também multiplico isso por um fator de redução do concreto, que é 1,4. Isso tem que ser igual à resistência do aço, que é o F de tensão, S de steel, D de design, projeto. Então, quem tem que resistir é isso daqui. As outras componentes do concreto, depois eu posso mostrar como é que a gente chega, quanto é que eu posso corroer num pilar, ver se eu escoro ou não. Aí a fórmula é essa, mas só que é mais completa. Então, desculpa, quem é 1,4 é o gama F. Isso aqui é um fator de redução por efeito de creep, etc, 1,2. Então, a carga real vai ser 30 toneladas, 6, vezes 1,4, vezes 1,2, que tem que ser igual à resistência do aço, F, C de projeto, D em inglês é de design, é de projeto. O K é característico, esse é de projeto, vezes... Aqui é força, 30 toneladas. Aqui tem que ser força, aqui é pressão, vezes a área do aço, steel. 15 minutos, ela está me avisando que eu só tenho 15 minutos. Mas vai dar e sobra se vocês me ajudarem, é simples demais. A tensão, antigamente chamada de sigma, que agora virou S, de steel, que é do aço, de projeto, que é de design, é igual o F, S característico do aço, dividido por um coeficiente de segurança, 1,15, que agora passei a adotar 50%. Mas vamos supor que eu usasse as recomendações de norma, é puro. Ora, se eu usar um aço, está entendendo aí, Ivana? Está claro? Tá claro. Onde é que eu quero chegar? Eu quero saber se esse ferro era suficiente e quanto é que ele pode corroer para desabar. Então, eu tenho uma força que é o peso. Cheguei a 30,6 fazendo a área de influência. Simples, né? Eu peguei a metade da área e joguei para cá e para lá. Então, eu quero saber quanto é que esse aço está resistindo, qual é a tensão nele. Mas eu uso coeficiente de segurança. Eu não uso 30,6 crua. Uso um defladador da resistência do concreto e o efeito de creep, etc., ao longo prazo. Muito bem. Tanto é que quando eu vou usar compressão como se fosse pilar, eu ainda reduzo mais 0,85 para efeito chamado creep, que é efeito a longo prazo. Então, o aço CA50 é 5.000 quilos por centímetro quadrado. Cada centímetro quadrado de aço CA50 resiste 5.000 quilos e rompe. Então, eu vou usar o FCD, que é o de obra, os 5.000, alguém divide para mim, ou me dá o valor usual? Então, isso aqui na obra eu posso usar quanto? 3.000 e qualquer coisa. Alguém na máquina aí, por favor? Está muito rápido, não, né? 4.347. 4.347 é o que eu posso usar na obra, que não vou usar mais. Eu vou usar agora a metade, 2.500, com letração. Muito bem. Então, isso daqui é quilos por centímetro quadrado. O newtons, etc. Ora, eu preciso resistir... esqueci. Quanto é que deu essa conta aqui, por gentileza? Essa conta aqui do concreto, quanto é que é o concreto mesmo? Deu 30 toneladas vezes 1,4 vezes 1,2.
Quanto? 51,40 toneladas. 51,40 toneladas. 51,4 toneladas, né? Repetindo, Ivana, esse curso não é teórico, mas é simples demais. O que está segurando ele? É o ferro. Então, qual é a carga que eu tenho? A carga chamada normal, que eu calculo, vezes um fator de segurança, vezes outro fator de segurança também, que dá 51.400 quilos em vez de 36. Então, eu vou calcular, adotando a sugestão, acho que do Marcelo, se não me engano, eu vou usar 50%. Então, eu preciso de segurar 51.400 quilos. Ora, cada barra de 1 centímetro quadrado existe 4.347. Então, área do ferro de 3/8. O diâmetro. Professor, o ferro de 3/8 ele tem 10 milímetros, não 8, né? Se quiser saber, é só multiplicar 10 por 3 por 2,54, que é a polegada, dividido por 8. Quanto é que dá isso aí? Diâmetro. Alguém com a máquina? 0, não chega a 1 centímetro. 0,95. Muito bem, 0,95 centímetros. A área de aço, a área desse ferro de 3/8 vai valer πd2 ou πr2, né? πd2 sobre 4 vale π sobre 4 vezes o diâmetro ao quadrado. π sobre 4 é 0,785, decora logo. 0,785. Então vamos lá. Eu preciso da área de aço, porque com a área de aço eu sei quantas barras que eu tenho, porque eu tenho que combater 51 toneladas. Está acompanhando aí? Tem alguém que ficou com dúvida? Voltando. Esse balanço tem 5 metros por 6, dão 30 metros quadrados, multiplicado por 500, chega a 30 toneladas. Então eu preciso combater 30 toneladas aqui, que não é 30, porque eu vou usar coeficiente de segurança. É 30 vezes 1,4 vezes 1,2, que deu aí 51.000 quilos. Então eu preciso saber quantas barras de aço eu preciso ter para segurar esses 51.000. E ver se as 6 barras de aço aqui, de 8 milímetros, está legal. Então, eu preciso calcular quanto é que cada barra de 3/8 resiste. Eu calculo o diâmetro, calculo a área. Então, cada barra resiste a 0,785 vezes diâmetro ao quadrado, 0,95 ao quadrado. Alguém calcula essa área para mim? 0,71. 0,71 centímetros quadrados. Estou escrevendo muito pequeno, está dando para ler aí? Então, a área é π sobre 4, que é 0,785, vezes o diâmetro ao quadrado, que é 0,95, dá 0,71 centímetro quadrado. Então, cada barra resiste a 0, que é pressão vezes área, né? Força é pressão vezes área. Eu quero saber a força em toneladas. 0,71 vezes a área vezes a força, que são 3.000 e quantos quilos cada uma? Cada barra pega 4.347 vezes 4.347 quilos, centímetros quadrados.
que dá 3.079,68. muito bem, 3.079,8. Você entendeu tudo até aqui, Ivana? Sim, entendi. Tá tudo entendido. É simples. Eu tenho uma carga, só não posso usar ela pura, que eu obtive por área de influência. Eu fui jogando a área das lajes para cá. Só que eu uso o coeficiente de segurança do concreto de norma, que é 1,2 vezes alguma coisa que está ali. Que de 36 toneladas eu tenho que usar 50. Quem que vai segurar isso? O ferro. Quanto é que o ferro suporta? Um ferro de 1 centímetro quadrado, que deve ser um ferro de meia polegada, existe 5 toneladas. Só que eu uso um coeficiente de segurança, que agora eu vou passar a usar 50%. Bom senso. É muito pouca coisa. É muito pouco ferro. Yes. 5 minutes. Eu tenho umas assistentes bravas aqui, viu? Está me contando segundo por segundo. Então, cada barra existe. Ora, número de barras. Pode usar tabelinhas. Eu tenho 51.400 quilos para resistir. Divido por 3, nossa senhora, essa obra tinha que ter caído. Que dá 16,7. barras. Só tinha 6. Essa obra tinha que ter caído. Entenderam? Onde é que pode estar tanta diferença? Na contagem das barras, o mestre de obra, o pedreiro, jogou tudo fora, então não deu para aquilatar. Via por essa pontinha que estava sobrando aí. O ferro podia ser ferro de 16 milímetros. Mas assim mesmo, caiu. Por quê? Se eu cheguei a 16 barras, vamos supor que fosse isso daí, e se as barras aguentassem, eu precisava ver, tirando os coeficientes de segurança, quanto é que ele poderia ainda suportar. Vou repetir. O que eu faço é o cálculo inverso, posso fazer até na próxima aula. Que área que eu posso ter reduzida por corrosão para ela cair? Então, o que eu faço? Tiro o coeficiente de segurança aqui do ferro, e vejo que eu precisava não de tanto centímetro quadrado de barra, mas um pouco mais. Então, deixa eu ver aqui a área de ferro que eu tenho, a área total de ferro, eu preciso calcular isso. Então, é simples. Então, eu vejo que eu podia ter 20 centímetros quadrados de barra de aço. Aqui nós teríamos que ter quantos centímetros quadrados? 51.400 dividido por 3 e pouco, que é cada barra. Se eu multiplicar 16,7 vezes a área de 0,71, eu ia ter 20 centímetros quadrados de aço. Multiplica aí, por favor, alguém, rapidinho, que já está no fim mesmo. Eu precisei de 16,7 barras vezes 0,71 centímetros. Agora eu estou perguntando a mim mesmo, que deu 14 centímetros quadrados por aí. Alguém, por gentileza? Multiplica 16 vezes 0,7, que é a área... 11,86. Eu precisava de 11,86 centímetros quadrados de aço, sabe? Aí, quantos centímetros em geral eu posso perder numa área de ferro? Quantos centímetros? Quantos por cento? % 10%. Mas eu quero checar isso. Ele rompeu
Aí eu vejo quanto é que eu perdi de área, entendeu? Eu precisava de 11,86. Vamos supor que ele rompeu com 8 centímetros quadrados, ele entrou em ruptura. Ora, eu vejo quantos por cento eu perdi entre 11,86 e os 8 centímetros que rompeu. Então, ele rompeu com mais de 20% de perda de área. Vamos entender. Eu quero saber se eu preciso demolir o pilar. Não é o caso, mas eu vou calcular também da mesma forma. Ora, vamos supor que eu precisasse de... Tem que entender isso é o mais importante. Vira o problema de cabeça para baixo. Eu quero saber com quantos por cento de aço que eu perdi nessa obra para ele romper. Aqui eu tenho um dado real. Rompeu. Então, eu precisava ter 16,7, que dá 11,86 centímetros. Tira o coeficiente de segurança. Tira 1,15 daqui. Que agora eu vou usar. Aí eu vejo, poxa, com esse coeficiente de segurança, romperia com 8 centímetros quadrados. Então, eu tolerou 20% e não os 10% tradicionais. Na próxima aula eu afino esse raciocínio, que é o que vai te dizer, vai romper, não vai romper, etc., escolhe ou não. Pois não. Eu tenho duas perguntas. Se você tivesse chegado a tempo de fazer uma vistoria antes da estrutura cair, o que você teria feito para recuperar os pilaretes? Existem algumas formas tradicionais, eu respondo as duas. Eu colo barra de aço com resina epóxi, argamassa epoxídica. Eu faço uma valetinha com a talhadeira elétrica. Se por acaso eu não estava precisando, era de 11 centímetros quadrados, se sobrou só 8, eu escoro logo. Entendeu? Que vai dar 20%, eu escoro logo. Faço uma valetinha, pego uma areia limpinha, areia de quartzo, faço uma massa com resina epoxídica líquida, por exemplo, pode ser da Sica, incorporo barras de aço, que essa argamassa de epóxi chega a 60, 70, 80 MPa. Põe novos estribos. Eu tenho um monte de slides aí, eu vou mostrar para vocês. Pilares inteiros reforçados assim. Mas o melhor mesmo, envelopa ela, gente. Envelopa a peça. Limpa, lixa. A peça não tinha 20 por 20? Custa nada. Pelo menos 7 centímetros para cair bem a brita e o concreto aqui. Envelopa ela. Tinha 6 ferros, precisava de 16. Coloco 16 ferros aqui. Acabou o problema. Desconsidere qualquer contribuição do velho. Mas antes disso, o que eu fiz com fenolftaleína? Que está ali. Viu se tinha que tirar algum concreto ruim. Entenderam? Entendeu? Segunda pergunta. Você ia me fazer duas. Sim, a segunda é, como caiu, o que você fez ali? Você fez uma nova laje, fez novos tirantes? Como era possível, sem atrapalhar as garagens, que a cada 6 metros tinha um pilar. O meu filho, doutor Dicran Júnior, que faz a parte de reforço para mim agora. O que ele fez, o que a gente projetou, e o nosso engenheiro? Um novo pilar, que sobe até lá em cima, entendeu? Não atrapalha ninguém, cabe os carros. Fizemos um bloco de fundações aqui e um tubulãozão lá embaixo. Pode botar 200 toneladas que não acontece nada aqui, entendeu? Então, em cada pilar que dividia a garagem, fizemos tubulão. Mas a solução de envelopar também era possível. Mas como estava tão ruim, resolveu fazer logo um pilar. E mesmo para aliviar essa viga. Está vendo essa viga? É quase que uma viga em balanço igual. Aonde é que estaria? Caçou meu alvará de soltura. Onde é que estaria a trinca que eu ia olhar para ver se essa viga não sofreu? Alguém? No engaste. Engaste aonde? Embaixo, em cima, no meio? Superior. Superior. Então, como tinha trincas aqui,
O meu filho preferiu fazer um pilar novo. Acabou o problema. Jamais vai dar problema isso daí. Entenderam? A ideia de envelopar, que é muito boa, a ideia de incorporar ferro com resina epóxi é muito boa, só que não ajudou nada essa Vigone, que continua com a mesma carga. Entenderam? É muito simples, pessoal. A minha missão aqui é fazer a coisa ficar simples e funcionar forever. Tenta calcular isso daí, você não vai chegar a lugar nenhum. Use o bom senso. Ora, trincou aqui, não discuta. Essa trinca é muito perigosa, isso pode voltar a cair. Então faz logo um pilar, se possível. Se não fosse, eu reforçaria a viga também. Ou envelope, ou põe nova ferragem colada com resina, argamassa epoxídica. Hoje tem as argamassas poliméricas, mas para incorporar o ferro eu prefiro ou é a Prefer de Brasília, que é muito boa, ou a Sica. Entenderam? Mais alguma pergunta? Nós já vazamos o nosso tempo, mas não se preocupa não, estou aqui à disposição. Muito bem. Professor, só mais uma pergunta. Pois não. Você fez o reforço. No caso, você poderia ter feito o envelopamento do pilarete. Mas para você demolir o pilarete, quando você constata que não tem mais o que fazer, o que teria? Escoro. Se bem que concreto já foi embora, né? Mas tem uma coisa que está aqui nos seus slides. Então, lembra que eu estou oferecendo parcerias nos livros assim, porque eu quero perguntas igual às suas, sabe? Porque eu, às vezes, passo por cima de uma coisa que eu acho que está óbvia, mas preciso explicar melhor. Muito bem. Eu realmente enveloparia e o que eu preciso mesmo é de virar o programa de cabeça para baixo. O que é que fez romper? A sobrecarga e a corrosão. O que eu preciso combater é a força que está aqui. Quem combate é o aço. Que agora, aproveitando um saldo positivo, eu vou passar a usar 50%. Veja bem, são 20 pilaretes desses, não custa nada. 20 pilaretes desse tamanho, barra de aço de 1 metro, é uma bobagem. É porque a pessoa que faz não imagina o tamanho do problema que cria por causa de uma negligência dessa. E o mestre de obra, coitado, ele falou, essa porcaria, um pilarete de 20 por 20, nem capricha na cura, nem capricha na forma, ferro, vimos muito ferro fora de lugar, etc. E tem uma outra lição que eu preciso passar para vocês. Quando você entra numa obra com problemas e manifestações patológicas e tal, fareja para ver se não tem alguma coisa escondida que você não viu, pode te matar. Toma cuidado, a obra desabou, está para cair, fareja, usa a regra da mediatriz, essa posição de trincas e tal, fareja um problema, porque ela pode cair em cima de você, isso já aconteceu mais de uma vez. Entendeu? Então isso é muito importante, aprende a farejar. E usa uma tática que eu falei aqui na aula passada. Os alemães, quando vinham com submarinos para bombardear os comboios do grupo aliado, eles mandavam um submarino na frente. O pessoal, bumba, explodiu o submarino, porque ele vinha até mais ou menos como isca. Só que o matador vinha atrás, escondido. Então o pessoal soltava o foguete e falou, derrubei o submarino matador, só que o matador vinha atrás aí pegar o pessoal. Então, cuidado na hora de entrar numa obra que você pode ver que está com manifestações patológicas que comprometem a flecha e tal, nós vamos ver aqui. Fareja o problema. Antes de entrar, antes de tirar todo mundo, etc., dá uma olhada. Tá bom?